Estamos ao vivo, mais um MetaCast chegando para você aí, diretamente aqui de São Paulo, da Avenida Paulista, dos estúdios do Fortalcast. Já queria agradecer aqui o pessoal do Fortalcast por nos emprestar essa estrutura maravilhosa. E também já agradecer aqui também o Fábio que de vez em quando aparece por aqui, né? Da Coin Livre, nosso patrocinador master aqui do canal. Aí o Fábio apareceu. Fábio. Nosso patrocinador tá aqui, tem que falar bem da empresa, né? A melhor empresa do Brasil, Coin Livre. E junto comigo aqui, Giorgio Toniolo. Tudo bom, Giorgio? É isso, mais uma gravaçãozinha gostosa hoje, por um tema que eu gosto pra caramba também, mas vamos lá, né? Não, hoje eu vou fazer igual o Faustão aqui. Eu vou falar com ele que é pai da Ana Cecília. David Souza, que tem 34 anos, ele que trabalha só com startups, fazendo blindagem de startups. 7 anos trabalhando com isso. Só que startups na parte de tecnologia, inteligência artificial, que eu sou apaixonado nisso, e a parte de Web3, que estamos em casa, né? Quando eu tava vendo o perfil dele, o que eu gostei, eu fiquei pensando assim, a conversão natural das startups que vocês trabalham e dos negócios que vocês têm é vir pro nosso mercado, não tem jeito. Sim. Falar de inteligência artificial sem falar de blockchain, não tem como. Falar de BI sem falar de blockchain, não tem como. Falar de cibersegurança sem falar de blockchain, não tem como. Eu falei, vamos falar com esse cara. Vamos ver o que eles estão pensando no mercado, vamos ver. Ó, seu nome é brasileiro ou inglês? É Davi ou David? Então, meu nome na verdade é hebraico, né? Porque é o Davi bíblico. Então se fosse traduzindo literal, teria esse D no final. Então, é o Davi bíblico, dei sorte. Minha mãe abriu a Bíblia e o primeiro nome que caísse ia ser o meu. Me livrei aí de muita coisa aí. Ter sido Abraão, Isaac. Não, Abidinego, Sadraque, Mesaque. Tem muitos nomes. Sadraque Souza. Desculpa a quem tiver esse nome no Brasil, tá? Nada pessoal. Nada pessoal. Infelizmente. Eu queria pra mim. Mas enfim. Bom, tudo bem, né, Davi? Tudo ótimo, tudo certo. Vamos lá. Você trabalha hoje com as empresas na parte de startup e tudo mais. Isso. Hoje vocês desenvolveram um sistema, um lema, vocês avaliam o que sobre as startups? Tá. Hoje a Gutenberg Ventures, ela é uma Venture Builder. Não sei se vocês estão familiarizados com o conceito de uma Venture Builder. É um pouco diferente de um Venture Capital, que aporta ali um dinheiro, compra um equity da startup em busca de um exit futuro. Nós nos tornamos um sócio operacional ao longo aí de 5 anos e vamos caminhar de braços dados com essa startup. Então a gente pega um equity, sim. Às vezes ou não obrigatoriamente a gente compra, dá um aporte. Normalmente a gente não dá um aporte inicial, porque a gente precisa avaliar a startup se é isso que ela precisa realmente. 90% das startups acham que precisam do dinheiro, mas no final das contas não é o dinheiro. Precisam de muitas outras coisas antes de chegar nessa etapa. E a gente, como um sócio, vamos apoiando e buildando a startup até o crescimento dela, chegar a uma série B, onde a gente quer ter o nosso êxito ser comprado aí por um fundo maior. Ah, legal. Poxa, é o que há um tempo atrás a Aceleratec fazia, antes de virar Ace. As aceleradoras, incubadoras fazem coisas semelhantes. Uma aceleradora e incubadora normalmente é um período ali de 3, 6 meses, não é regra, né? Mas é algo mais rápido, one shot, vamos. A gente acaba não pressionando tanto a startup, mas a gente fica a um longo prazo com ela aí, abrindo portas de investidores, enfim. Aproveitar que você deu a introdução, deixa eu fazer uma pergunta rápida. Pelo menos, usando o exemplo da própria Ace, eles não compravam, eles não traziam só projetos para dentro, eles traziam muitas vezes o empreendedor para dentro. Sim. Então, se eles gostavam do cara, independentemente do pitch dele, muitas vezes falavam, vem você pra cá, deixa a gente treinar, vamos colocar metodologia, deixa eu apresentar os projetos que a gente tem, porque talvez você se interesse nos demais. Então, isso era possível. Eles formavam pessoas também, não só projetos. Legal. Isso existe com vocês? Não existe? Como é que é o ciclo? Vamos do começo até o final. Vamos lá. A startup foi criada, tá a fim de falar com vocês, entra no site, como é que funciona? Vamos lá. Acabamos de criar uma startup aqui. Criou agora aí. Criamos uma startup aqui, nós dois. Criamos uma startup. A MetaCoincast. Não, a gente vai criar uma startup de pessoas que têm perfil no OnlyFans, que querem achar outras plataformas. Que o nosso amigo, quem não sabe, Giorgio Italiano, tem perfil no OnlyFans, quem quiser lá tem o perfil dele. Aí criamos uma plataforma, uma startup aqui, certo? De criar um concorrente do OnlyFans, sei lá. E aí nós criamos aqui. Certo. Qual que é o processo? Então, normalmente a pessoa vai entrar no site da Gutenberg Ventures. Gutenberg Ventures. Isso, é fácil. Se botou no Google, você não precisa nem decorar .com nem .net. É .com, mas se você botar Gutenberg Ventures, Gutenberg do pai da prensa, né? Enfim, todo o surgimento de tudo. Colocou lá, você vai achar uma página ali roxa
somos nós. Nós fazemos parte também da rede FCJ, que é a maior Venture Builder da América Latina. Então, pode acessar a gente também pela FCJ, procurar no LinkedIn, enfim. Esse é um dos caminhos. Mas a gente também faz um hunting aí, a gente está buscando startups. Então, eu e a Eduarda, que fazemos parte dessa parte de inovação dentro da Gutenberg Ventures, a gente semanalmente está entrando em hubs de inovação, ligando, mandando mensagem, e-mail, buscando startups para a gente realizar um call chamado call de fit, que às vezes a gente chama call de match, para ver se faz sentido com a startup e com as nossas entregas. Então a gente busca essas startups, faz ali, bota ali na boca do funil, né? 60 startups que a gente manda mensagem, dessas 10 respondem, a gente agenda uma call, dessas 7 participam, a gente coloca ali num CRM que a gente possui os dados dessa startup, então a gente tem um questionário extenso, a gente faz em 45 minutos essa agenda, mas ali eu saio com a informação sobre cap table, saio com a informação sobre se é solo founder ou não, qual o problema que resolve, qual a solução, modelo de precificação, modelo de negócio, enfim, e tudo isso eu tiro uma pontuação. E a partir daí, a gente seleciona as com maior probabilidade de sucesso e convida para o evento chamado Investor Day, que depois eu falo como é que é. Sim, vocês têm preferência em algum tipo de empresa? Hoje, a gente está captando startups, né? De Martex, IA, inteligência artificial, e Web3. O que é Martech? É uma agência de marketing que usa... Tá. Ó, vou dar um exemplo. A gente tem uma startup chamada Midhouse. Hoje ela está com uma rodada de captação em aberto. Ela tem crescido aí nos últimos 24 meses, 8% ao mês em média. Tá? Uau. Ela tem crescido legal. Ele tem 3 modelos. Funciona como uma franquia, funciona como uma qualificação de profissional e funciona também na monetização de trazer leads para esses franqueados que operam uma agência de marketing. Ele cria uma agência de marketing interna para as empresas e ele tem crescido aí, eles estão com rodada em aberto, estão conversando aí com o fundo, eu não posso falar o nome, mas já estão em conversas avançadas com o fundo para captar. Então, eles atuam nesse mercado de Martech, a gente tem Web3, tem IA, são as 3 teses que a gente tem buscado hoje. Uau, caramba. Beleza, eu já ia puxar direto então para a parte que me interessa, né? Então vamos lá. Bom, claro, né? Falando de startup, você tem que ter tecnologia envolvida, não tem jeito. Bom, você sabe que aqui a gente fala muito sobre blockchain de maneira geral. Ainda assim, acabamos de falar na última conversa sobre como até pouco tempo atrás era a tecnologia pela tecnologia. Então, basicamente, o desenvolvimento das empresas criadas era para tudo ter a base, a fundamentação por trás de tudo que a gente precisa dentro do nosso mercado. E agora estamos começando a ver as empresas que realmente estão vindo para resolver o problema dos outros. Né? Aquelas que vão ter uma solução, seja B2B ou B2C, mas que trazem algo que, de fato, tem uma aplicação válida no nosso dia a dia. Beleza. Então, minha primeira pergunta para você sobre isso, independentemente se as empresas que vocês têm estão ou não na blockchain, a primeira coisa que eu queria saber é o seguinte: como é que vocês estão vendo isso na hora da captação das ideias de negócio? Então, basicamente, na primeira parte do funil, na hora que entra. Primeiro, né? Quanto por cento das ideias envolvem ideias da Web3, da blockchain? Quantas delas, por mais que não falem isso, são sobre negócios correlatos, assim como você falou, sobre BI, sobre AI. Cara, você está dentro do nosso mercado, não tem muito o que fazer. Então, eu queria saber como é que tem sido, primeiro de tudo, do funil que vocês recebem, o que vocês pegam, o quanto disso está relacionado com o que a gente faz. Tranquilo. Então, no ano passado, 2022, a gente mapeou aproximadamente 140 startups, tá? Uau, então, 140? 140 startups. Dessas, eu posso dizer aí, afirmar que 100 delas tinham em sua tese, em seu modelo de negócio, algo para metaverso, algo para IA ou eram Martechs. Mas, a grosso modo, de Web3, metaverso, enfim, a gente tinha um grande número de games, tá? Que, infelizmente, a gente não está buscando muito porque as startups que aparecem como games, elas querem oferecer tokens ao invés de equity. É um modelo que não é sustentável no Venture Builder. A gente tinha soluções que utilizavam blockchain para validação, para contratos, legal techs. Surgiram bastante legal techs com essa parte de blockchain. Surgiram startups com inúmeras soluções. Eu diria que 3/4 das startups que apareceram para a gente ainda estavam em ideação. E o que isso demonstrou para a gente? Que eram founders que viram a Facebook virar Meta, viram aí todo esse burburinho, essa onda do Web3 e pensaram, poxa, vou ter uma ideia de uma startup e criar uma startup ainda inicial, bem early stage, bem ideação.
Então, a gente teve muita de ideação, então fica um pouco complicado, porque a grande maioria era só do founder. Então, é uma outra red flag que os fundos de investimento têm aí, né? Investir. O cara ficou doente, a startup morreu, parou. Sim. Então, ainda que o cara seja um puta desenvolvedor, é complicado. Então, dessas aí, sei lá, uma em cada 10 startups que apareceram, a gente realmente, poxa, vamos dar uma olhada melhor, vamos 2 calls, 3 calls, apresentar, enfim. Então, ainda está um pouco novo, né? As startups que surgiram. Aquelas que estavam mais desenvolvidas, que já tinham um time com 2, 3 pessoas, ou já atuavam na área, ou tinham capital inicial, o bootstrapping ali, que se distanciaram das outras. E eu prevejo esse ano a gente acontecer a mesma coisa. Teve um relatório aí da JP Morgan que lançou sobre, acho que aproximadamente, não quero falar um dado errado, mas eu acho que 73% dos investidores que estavam interessados na tese do metaverso no ano passado vão estar migrando, vão estar mudando o seu interesse de investimento para esse ano para a tese de inteligência artificial, munidos aí do ChatGPT e todo esse burburinho que surgiu. Isso eu tenho dado uma observada, porque assim, metaverso, saiu metaverso, tá. Todo mundo começou a falar, todo mundo curioso, só que assim, acho que de tudo que já veio falar aqui pra gente, acho que só o daquele primeiro que ele tem um sistema no metaverso dele. Do GTA? Do GTA. É muito bom. Pô, sensacional dele. O dele eu vejo que faz sentido. Sim. O resto, sim. O resto que aparece, que vende na televisão, não aumenta. Cara, pô, que preguiça que dá daquilo. Então, para solucionar um problema que não existe. Então, o metaverso do GTA, por que eu também acho que ele dá certo? Ele já tinha uma fanbase de usuários, né? O Cidade Alta, enfim. Ele tem um desenvolvimento de alta qualidade, porque uma empresa como a Rockstar pagou inúmeros desenvolvedores para fazer e eles utilizam dessa estrutura para fazer um ambiente. E hoje, quando a gente fala de metaverso, hoje a gente tem 2 caminhos, tá? Porque ou a gente faz algo acessível para o usuário com baixa qualidade tecnológica, infelizmente, porque processamento na nuvem, a internet 5G, seja o que for, ainda não está acessível a todos e a qualidade vai sair... Isso, vai sair uma qualidade, por exemplo, do Decentraland, Sandbox, que, legal, surgiram, mas a gente sabe que em outubro aí tiveram 38 de pico de usuário ali em determinados dias, né? Então, ou a gente faz algo de alta qualidade, Unreal 5, Unity estourando no polígonos lá, só que a gente não tem usuário. Então, eu acredito que daqui a uns 2, 3 anos, ou você faz esse em qualidade alta e espera um pouco para as pessoas terem acesso e crescer, ou você faz esse e se prepara para pivotar. Mas esse outro você fazer com uma qualidade, esperar os 2, 3 anos, mas vai que nesses 2, 3 anos o tipo de escolha das pessoas começa a ser outras coisas, aí você perdeu 2, 3 anos. Complicado. Agora você falando de inteligência artificial, eu recebi aqui, internamente aqui, não vou falar nomes, mas recebi um artigo, cara, achei genial, atrapalha um pouco a vida do nosso amigo aqui, mas achei genial. Nosso amigo, ele tem se digitar Giorgio Italiano, OnlyFans, você tem o perfil dele. A inteligência artificial criou mulheres de OnlyFans. Eu vi essa notícia. Cara, sensacional o negócio. Sim. Vai quebrar todas as meninas, vai quebrar todas... Então. É artificial, cara. Ou seja, não tem processo, não tem nada ali no coisa e... Vai ser complicado. As empresas aí que, como a OnlyFans, enfim, vão ter que ter algum processo ali de verificação instantânea do tipo, é você mesmo agora? Aí a pessoa tem que fazer algo e sou eu. Validou. Aí daqui a 2 horas, bote um número na testa. Vai ter que fazer algo assim para IA não passar despercebido. E mesmo assim, corre o risco da IA já estar preparada. Vamos lá, para o OnlyFans. Tem um negócio aqui, criaram um perfil. IA. Certo. Ou seja, não é humano. Tá ali. Pô, tá ali de 50 mil pagantes, deixa esse negócio rolar, pô. O cara que é o cliente que, pra ele tá bom, pô, toca esse negócio. Esse é meu ponto. Se você sabe que é uma IA e você quer consumir mesmo assim... Pô, não faz bom sucesso esse negócio de venda de boneca de silicone, hein, que é aquelas bonecas humanas que são perfeitas. Pois é. Porra. Tem um monte de jogo também com esse tipo de temática. A questão é assim, vai substituir uma porrada de coisa por aí. Agora, vai dar uma mudada no financeiro de muita menina aí que tá... O ponto é, voltando, né, pro assunto, o que tá criando de fato utilidade?
o chat GPT de fato criou utilidade. Porque a ideia de você ter autobots existe desde sempre. Mas o bot está criando utilidade para alguma coisa, aí descobriram, não, olha, se a gente substituir o Tier 0 e o Tier 1 de um call center, ele tem utilidade. Demorou um cacete para o pessoal chegar nessa conclusão. Mas demorou muito tempo. Aí, o chat GPT resolve muita coisa? Resolve. Porque, além de tudo, ele integra com muita ferramenta. Então, muita coisa sendo colocada aí vai ser integrada ao chat GPT. Aí, é que nem quando a gente compara a rede Ethereum versus o BTC, né? O Bitcoin de maneira geral. Né? Algo que já foi criado pensando em ser desenvolvido para novas gerações. Sim. Aí sim. Aí, nesse caso, ouvir propostas, pitches, estou falando por mim, se fosse eu, de empresas que estão já se preparando para fazer isso acontecer, hoje eu adoraria ver alguém que está se preparando para se adequar, que nem software que se adequa ao Discord, por exemplo. Sim. Eu prefiro muito mais isso do que o cara criando uma AI do zero, porque também não é uma coisa simples de se fazer. Não, o Google tentou de novo e falhou. De novo. É sensacional. Tudo que eles tentam o Bart que você fala. Quieto, cara. Uma notícia que eu vi agora semana passada, a Microsoft fechou toda a parte dela de metaverso. Eu vi Graças também. a Deus, né? Não, tudo que a tudo que a Microsoft toca, ela caga. Sim. Tudo. A única coisa que ela tinha que era boa, Internet Explorer. Há 1000 anos atrás era bom. Aí o que eles quiseram fazer? Quiseram colocar tanta coisa no negócio que ficou uma porcaria. Ninguém no planeta mais usa, nem eles usam aquele Eles negócio. conseguiram cagar o Skype. Como que você caga o Skype? Não tinha outra opção. Era monopolista. Eles cagaram o Skype. Xbox, não fosse o Game Pass, eles conseguiram cagar o Xbox. Tudo que eles compram, eles cagam. Minecraft, cagaram Minecraft. Tudo, absolutamente tudo. Os Minecraft, por exemplo, já joguei muito. Os mods são superiores a todos os jogos. Não sei por que eles... vamos fazer um concurso aqui com os mods. Os 10 melhores mods viram um mod oficial, alguma coisa assim. Ia ser muito bom. Mas a Mojang fazia isso, né? Só que depois que a Mojang foi comprada, já era. Né? Eu adoro Minecraft também. Eu jogo também. Mas enfim, tudo eles cagam. E aí, bom, o próprio Zuckerberg tentou fazer o... né? Cagou! Duplicou agora fiz notícia sobre isso. Duplicou o investimento. Vai cagar de novo. Microsoft ia cagar mais ainda. Não sabe, não entendeu o que é metaverso ainda. Não, eu já tava dando a preguiça só de imaginar como é que ia ser o metaverso da Microsoft. Cara, e o launcher, imagina o launcher pra você clicar lá, trava o launcher. Você consegue travar o metaverso. Agora eu quero fazer uma compra em cripto. Que cripto? Eles não sabem o que é cripto ainda. Tem um ponto que é a Microsoft... Com 2 cliques, ela pode fazer os usuários já entrarem no metaverso. Por quê? Porque nós somos usuários do Windows, querendo ou não. Né? Em grande maioria aí, para quem tem... Enfim. A única coisa que eles fazem bom é o Windows. O Linux não dá. E tem o Xbox. Então, como você falou, muitos usuários do Brasil. Se eles criam algo e eles gratuitamente dão o acesso, por mais que não seja de alta qualidade... Pode ter alcance. É um gigantesco. É um que se eles tivessem isso no core da empresa, já teriam feito com tanta... Fazido, falei. Já teriam feito com tanta coisa. Teriam dado acesso a tanta coisa e não deram. Fazer no metaverso. Cara, mas teriam feito com tanta coisa e não fizeram. Teriam melhorado tanta coisa e não fizeram. Cagaram o Halo. Conseguiram cagar o Halo. Cagaram com uma porrada de desenvolvedor. O Halo tá muito feio mesmo. Meu Deus. Mas assim, vai do micromanagement até o macro, de maneira geral. Pô, o Windows Phone. Os caras não conseguiram desde o começo. Windows Phone desde a criação do primeiro MP3 Player, eles não conseguiram fazer um device. É uma empresa bilionária que não conseguiu fazer um device que presta. Nenhum device. Me fala um device que você tem na Microsoft que você gosta. Não, o Windows Phone. Você lembra quando eles fizeram aquele telefone que você ia montando ele meio quebra-cabeça? Eles fizeram que era uma porcaria. O Blox fez um bem legal. Eu já chamava Block, o Blox, sei lá o que, era bem legal, mas não decolou. Mas mesmo assim, a bosta. Ruim. Fizeram ruim. É que nem o Google não tenta fazer produto pro consumidor final. Vai ser uma bosta toda vez. Google Glass, vai ser um lixo. No coisa do VR que estão fazendo, vai ser um lixo. O chat GPT deles vai ser um lixo, já é um lixo. Enfim, é impressionante como é uma incompetência estrutural. É isso. Tu quer que teu negócio decole ou seja comprado? Você quer um negócio que você não gosta, você quer ganhar uma puta grana, vende pra Microsoft. É uma puta grana, mas teu produto nunca vai pra frente. Impressionante. Vamos conseguir patrocínio deles? Jamais, nunca. Mas enfim. Mas a partir do momento que patrocinar, vai ser a melhor empresa do mundo. A Gutenberg Ventures não compactua com nenhum... Mas enfim, tudo isso eu falar que não, realmente eu gosto muito de ideias que estão querendo, que bem ou mal criam soluções integráveis. Ou integráveis com outras plataformas que estão dando certo. Eu dei exemplo do Discord, o ChatGPT é a mesma coisa. Eu tenho alguns pitches na minha mão de negócios que já foram criados pensando no ChatGPT. Mas eu nem tinha ouvido falar de ChatGPT quando eu recebi o primeiro deles. De um ano atrás. Hoje, o mesmo comportamento que eu vi das startups do ano passado com o metaverso, que eu tô vendo agora com IA,
Quem já começou antes do chat GPT bombar, já está na frente. Com certeza. Então, o que acontece? A gente vai ter... Espero aí, estamos no início do ano, mas eu espero que, sei lá, 50, 60 startups cheguem organicamente para a gente esse ano. E dessas 50, 60, acredito que 40, 45 vão estar em ideação ainda, sem nenhum ter o MVP testado. Mas eu já tive conversas com founders que lançaram em julho, soluções utilizando o IA, utilizando o OpenAI por trás, antes do ChatGPT bombar no Brasil, que eles já estão conversando com fundos, porque os investidores já estão de olho e eles já estão com o MVP validado, já tiveram usuários, enfim. Então, deram, não vou dizer sorte, mas o timing, né? A sorte do timing deles foi pontual. Então... Mas peraí, agora eu tô com uma dúvida aqui. Vamos lá. Manda. Jorge, vou colocar como serve para você também. Imagina que volta um pouquinho no tempo, que você tá lá na época que você era de startup. Hoje aqui tá com especialista em startup. Não, especialista ainda não, calma. Porque falar especialista é complicado. A gente viu no LinkedIn aí 300 mil especialistas em metaverso. E eu, pessoalmente, vi 4 das minhas que eu sigo, tá? Que mudaram lá especialista em metaverso para especialista em IA. Tá? E o que lançar vai ser especialista também. Exatamente. Mudaram para especialista em IA. Então. Que agora são os de caras moda. uma versão Felipe Neto. Saiu de moda agora. O especialista em marketing digital saiu de moda. Então tem que colocar outra coisa. O vendedor de curso sobre vender curso. Cada vez mas vamos lá. Vocês aí têm experiência nisso. Sim, Sempre chega a startup, vocês estão avaliando. Certo. E agora, tem mudado as coisas. O Web3 chegou, a gente de blockchain, a gente tem as exchanges, a gente tem cripto, tem tudo. Que dá para ser NFT, dá para ser utilizado isso, aquilo. E aí chega um cara, seguinte, eu tenho esse negócio aqui, que é uma exchange. Meu, o que é isso? Sim. Como é que chega essa evolução? Porque até então, tecnologia beleza, mas é para que sou desenvolvedor, estou criando aplicativo, esse aplicativo vai fazer tal coisa, legal, mas agora daí é um negócio novo. Certo. Se especializaram nisso, vai buscar informação, porque até então, quando chega o primeiro, vamos supor que vocês nunca ouviram falar nada disso. Como é que faz? Então, normalmente quando chega uma solução blockchain, metaverso, seja qual for, ela chega para resolver um problema de uma área existente. Então, é algo de blockchain para jurídico, é algo de metaverso para hospital. A gente tem uma startup chamada AB Health, que é um hospital do metaverso, que serve também como educação. Eles criam eventos para, enfim, médicos fazerem palestras sobre determinados assuntos, se encontram cada um com um avatarzinho bem legal. Então, a gente tem soluções dessas diversas. Então, quando um founder chega para a gente para apresentar o pitch dele ali, que às vezes não tem 5 minutos, não tem 10, não tem 15, então desalinhado, às vezes... Enfim, quando ele chega para a gente ver, a gente está analisando a experiência que ele tem na área. Mesmo que ele não tenha, que seja algo novo, como você falou, blockchain, metaverso, enfim, mesmo que seja algo recente, às vezes ele tem uma experiência, um background na saúde, na medicina, seja a área, isso traz um peso maior. E hoje é complicado, como você falou, é muito recente, talvez menos de 5%, estou sendo otimista, menos de 5% da população sabe um pouco sobre metaverso, Web3, blockchain, menos que isso. Então, se a gente pegar aí os investidores que até não entendem desse assunto, é complicado apresentar uma startup. Cara, a minha pergunta era sobre isso. É o segundo passo. Eu quero saber qual é o outro lado da mesa. Você conseguiu quebrar a cabeça, entendi, agora eu vou pegar a minha experiência, agora que eu entendi o negócio. Aí quando você entendeu, aí já tem experiência, vamos fazer assim. Certo. Essa outra parte você toca, mas aqui é experiência de mercado, beleza. E agora vamos, tá pronto, a gente está organizado. E o investidor? Então, hoje, felizmente, né? O cara que tá achando que é criptomoeda. Outro dia eu trouxe aqui para o pessoal uma moeda lá. O Bitcoin de metal lá. Né? O Bitcoin de metal. Eu vi você contando a história no podcast, não sei se foi do Gêmeos do Bitcoin, se foi da menina que o cara vendeu na 25 de março um saco de Bitcoins. Eu vi você contando aí. Não, mas aqui, cara, aqui eu trouxe aqui uma vez pessoal aqui, essa daqui que é uma moeda linda, afinal. Uhum. Mas teve um dos caras aqui dentro, o cara ficou olhando assim, aí ele ficou olhando, daqui que é o Bitcoin. Cara,
pessoa de alto nível intelectual, alto potencial de investimento. Mais ignorante nessa área. Total, mas num nível assim, cara, não é possível, cara. Então, quando a gente conversa com as nossas startups que já estão no nosso portfólio, a primeira coisa que a gente faz, ela entra no portfólio, a gente tem uma agenda chamada diagnóstico, onde a gente bate um papo com elas, 3 horas, e a gente vai entender ali a fundo o entendimento de cliente, marketing, produto, venda. E um dos gargalos que essas startups apresentam é a educação do mercado. Um dos grandes gargalos é o mercado entender que a solução deles realmente é fora do padrão e é algo que vai revolucionar. Então, eu vou um pouquinho antes. Às vezes, é difícil até para o mercado entender que ele tem um problema. Parece bizarro, né? A pessoa falando discurso tipo... Sim, Apple, concordo. Eu preciso apresentar qualquer problema para depois apresentar a solução. Não é bem isso, porque as pessoas de fato têm aquele problema. Você não está criando problema para ela. Concordo. Você não está apresentando algo que ela nunca soube. O ponto é, às vezes a pessoa sabe que tem um problema, mas ela não sabe explicar que esse problema existe ou que ela de fato tem aquele problema. Então, ao ser apresentada uma solução, se não é muito bem diagnosticado e mostrado para a pessoa, o cara tem um momento né? Olha, verdade, tem esse problema. Ele vai estar ligando foda-se para aquela solução. A maioria das empresas hoje, elas estão com soluções paliativas e elas não sabem que é paliativa. Né? Isso é curioso. Cara, isso é curioso. Genial, isso porque é muito da hora. Se você for aí, sei lá, tribunal, jurídico, várias coisas, ainda tem muita coisa que é de papel, muita coisa que o advogado tem que pegar aqui porque levar num fórum, não sei o que, para assinar, não sei o que, mas já tá habituado e já é uma solução que resolve o problema em 3 horas e antes resolvia em 20 e agora resolve em 3, ele acha, resolveu em 3, solucionou. E aí chegou, por exemplo, aquelas startups, enfim, de assinatura online, essas coisas. Na época, ninguém pensava. Mas realmente isso ajuda, né? Cara, então, que esse negócio ajuda? É a mesma coisa. Hoje com as empresas, mesmo com esse negócio, ainda demora para assinar. Então, hoje a Trust, por exemplo. Acho que demora um pouco, né? Hoje a Trust, que é uma do que está no nosso portfólio, ela tokeniza os ativos de uma empresa. Então, se a empresa é uma SA, ela pode literalmente tokenizar todos os ativos da empresa e você... Imagine a seguinte, vou contar uma hipótese aqui, tá? Digamos que você seja um investidor e você investiu esse ano em 6 startups. Se você seja outro investidor e investiu em 4, você tem um MOU assinado com essas startups, legal. Sim. Só que você ficou interessado numa startup dele e você ficou interessado na startup dele. Você poderia tokenizar os MOUs e você poderia negociar em cliques e trocar a participação de cada um pro outro. Isso é loucura, entende? Imagine o investidor poder... E fora que a facilidade, a redução de documentação, de dor de cabeça, cara. Você tira a barreira tanto financeira quanto processual para entrar como investidor em qualquer tipo de empresa que seja. Isso. Tudo que eu crio aqui de negócios junto com a CoinLivre como solução em tokenização de ativos de renda fixa, a gente sempre fala sobre isso, cara. Tem que parar com essas travas que tem de você investir em um ativo, por exemplo, fundo imobiliário numa XP, né? Tem 1 milhão de travas diferentes. A blockchain já resolve uma boa parte delas. Sim. E toda vez que eu estou fomentando algum negócio, ou criando alguma coisa lá para tentar entender como é que a gente vai ajudar, essa é sempre a primeira pergunta. Sim. Né? Por que o cara vai querer investir aqui e não lá? Claro que isso tem a ver com a educação, vai ter que explicar para ele o que raio é um token, mas na prática, cara, você está tirando 1 zilhão de problemas aí da frente. Sim. 1 zilhão deles. Olha, vamos pensar aqui num negócio prático que acontece muito. Tu quase caiu com o microfone junto. Pelo amor de Deus, cara. Segunda vez que enrola aqui. O cabide hoje é 1º de abril, tu tá querendo derrubar o... Ó, eu tenho investimento em umas empresas, ele tem na outra. Opa. Aí, beleza. Em startup ainda não, né? Não. No caso que você falou aí eu tenho os MOU. Vamos supor que assim, eu quero investir numa empresa que ele tem a participação e ele quer na minha. Cara, sistema normal, vai entrar o jurídico. Que aí, cara, 1 semana é o mínimo. O meu. Aí depois vai passar pro jurídico dele pra ver se tá tudo certo. E dinheiro, viu? E gasto. Empresas que você quer vender. E custo, viu? Isso. Os outros sócios de comprar a parte que você vai vender. Se é que você pode, não tem lockup. R$600 a hora aí. Vai autorizar mais pessoas que vão fazer. Aí entra o compliance no negócio. Cara, dá tanta preguiça que até desanima. Lockup, milestone, cláusula de... Só que assim, além de tempo, você tá gastando muito dinheiro com isso. Sim. Aí, a partir do momento... Se você compra o contrato dele, ele compra o seu. A gente tokenizando isso daí. Cara, o primeiro momento é sempre difícil. A pessoa entender, o cara, principalmente investidor, ele, não é assim. Sempre fiz 300 etapas, agora só aqui será... Vai demorar. É igual aquele assinatura ali online. Não, como é que isso vai funcionar? Não sei o quê. Fez a primeira, assim, cara, calma aí. 3 cliques.
Não, tá bom. Um contrato de 20 páginas, eu dei 20 cliques, que era sendo rúbrica em cada uma. Deu certo, ok. Fiz o segundo, do terceiro em diante o cara tá voando. E aí a mesma coisa um negócio desse. Você fez o primeiro, pô, não é possível, é golpe, é pirâmide, é isso aqui. Às vezes a velocidade você acha estranho. Hoje minha esposa, Davi, compra aqui um negócio pra Ana aqui na Amazon e tal. 15 segundos. Eu abri, botei o nome no buscador, apareceu, comprar agora. Checkout. Eu falei, chega amanhã de tarde. Que? 15 segundos de verdade, cronometrado. Se a gente fala isso no passado, imagine daqui a 5 anos você trocar a sociedade de empresa em 15, 20 segundos, né? Sim. E imagine você receber investimento, porque se você tokeniza a sua empresa, a sua empresa está tokenizada, ela é um ativo e está na plataforma, por exemplo, da Trust. E um investidor lá na Alemanha falou, caraca, empresa legal, quero comprar o token. Clico aqui na plataforma. Então, é isso que eu tô fazendo. Então, olha o que a gente está tentando fazer. Tentando chegar para o investidor e falar, cara, a diferença de você poder tokenizar ou não, vamos supor que você quer vender uma parte da sua empresa ou arrecadar um dinheiro para determinada coisa. Vai ter que entrar pessoal financeiro, compliance, isso, aquilo, sim, isso tudo para o Brasil. Se for captar, a gente conversando com outro cara aquele dia, dinheiro de fora, ele, dá uma dor de cabeça. Né? Tá, agora eu falei, se você tokenizar, a partir do momento que tokenizou, o cara da Alemanha, Japão, China, clicou e comprou, entrou dinheiro. De Luxemburgo, mas eu preciso de uma carteira de ativos. Falei, tudo bem, em 3 dias eu crio um modelo de negócio de um token. Esse token representa uma carteira dos nossos tokens de todos os projetos de renda fixa. Você pode pôr um gestor seu, porque a gente não é gestor financeiro. Você pode botar um gestor seu aqui para poder reorganizar essa carteira. E esse token especificamente a gente lança só em Luxemburgo com a legislação de vocês para você poder revender, inclusive, em oferta pública. Eu consigo fazer isso em 2 dias, 3 dias. Aí o cara ficou parado assim. Aí, você tá entendendo a quantidade de etapas e pessoas. 3 anos? Não. Eu falei, agora você consegue entender porque o seu fundo vai poder pagar mais que o outro fundo de rentabilidade. Por quê? Atualmente você paga o gestor, você paga o cara tal, você paga isso, aquilo. Isso é primário, secundário, terciário, taxa na cabeça, risco inerente ao negócio, risco de oportunidade, custo de oportunidade. Tudo isso você tá pagando quando você tá originando um ativo com a XP, por exemplo. Eu falei, cara, a partir do momento que você deleta tudo isso, em vez de você pagar 1.2, você paga 1.8, você paga 2.1. Ele parou, começou a pensar. Eu falei, a gente fez um exercício aqui, um mesmo fundo imobiliário aqui que captasse metade com a XP, metade com a gente, na XP ia receber 0,7, com a gente 1,8, 1,9. Para o investidor inicial, né? Aquele que tem R$1. E assim, e aí não é a mágica de aquele negócio, vou pagar 10% ao mês. Não é a mágica, não. Você só está pagando a mais porque você está deixando de pagar as taxas. Exatamente. Deixando de pagar as taxas, sobra, você coloca aqui para o cara pagar mais. Tanto taxas com o intermediador, quanto as taxas na cabeça com o originador. Sim. Né? Com o emissor primário, por exemplo, entre outros exemplos. Então, assim, é uma diferença brutal para o mesmo ativo, com a mesma auditoria, com o mesmo lastro, o mesmo ativo, literalmente, pode ser os mesmos supermercados, pode ser usado no mesmo pacote de ativos, no mesmo fundo imobiliário, os mesmos. Essa questão de lastro que você falou agora, uma das nossas startups, a Joiai, que é joia digital, ela é uma joalheria no metaverso. Eles estão fundindo a joalheria no mercado Web3. Já tem registro de marca, já tem... O founder é um cara muito capaz, tá? Um dos motivos da gente ter trazido ela, mesmo early stage, é a capacidade do founder que a gente analisa. Às vezes o cavalo não parece muito, né? Mas o jockey é um jockey que você olha assim, não, esse cara é bem capaz, se precisar pivotar, ele sabe para onde pivotar. Eles estão criando uma joalheria no metaverso. E ele faz o quê? Você tem um anel NFC, que nesse anel é atrelado um NFT, e esse NFT tem um lastro, o ouro, que é o Pax, a moeda Pax Gold. Então você pode ter um anel com uma joia de 5 quilos de ouro e imagine você vender numa joalheria um anel que no metaverso você vai conseguir ver essa joia digital e no mundo real você tem um anel NFC que pode servir para um monte de coisa. Sim. E transferir, enfim, entregar para uma pessoa ou outra. Então, só que um anel de 5 quilos. Só que pode ser que pesa 50 gramas, sei lá, 5 gramas, entendeu? Então, essa questão de lastro, de tokenização blockchain, tem muita solução ainda que a gente não espera que vai surgir, que possa estar surgindo. Quando o pitch chegou pra mim, eu tinha a menor ideia. Como assim, uma joalheria no metaverso? Você tá bebendo o quê pra você fazer uma dessa? Que droga é essa aí? Não, mas aí que tá. Como tudo, às vezes a pessoa fica bem receosa do que vai ser isso aqui do meu. Da mesma forma foi da época da TV pós-rádio. Vai acabar com a rádio. Não acabou.
Internet veio, agora acaba com a televisão. Não acabou. Sempre vem, sempre melhorando. A gente estava falando aqui anteriormente do Pix. Vai acabar com isso. Não, ele vem melhorando a solução de transferência um para o outro, mas é o mesmo negócio, só que melhorado. Então não vai inventar roda, ele vai aprimorar. A roda era quadrada, depois virou a roda-roda, depois fizeram ela de um pneuzinho bonitinho. Borrachado, e vai melhorando. Não quer dizer que vai acabar. E as pessoas acham que isso é uma coisa que eles vão inventar alguma coisa. Todo mundo que começa a inventar muito, não dá. Agora que pega isso daí e aprimora, o negócio dá certo. O próprio Lehman fala isso direto. O negócio do brasileiro, por que é um mar de oportunidades? Porque tem tanta merda acontecendo aqui que basta você pegar um modelo de negócio que funciona fora, por exemplo, né? No caso dele foi o modelo de fora, né? O Walmart, e adaptar para cá, para o nosso mercado, que já você não precisa inventar nada no Brasil. Não existe oceano. Eu sou pelo menos dessa. Não existe oceano azul no Brasil. Não existe. Mas tem algumas coisas que aqui não funcionam, né? Não. Sim, o ponto é assim, a gente é muito bom de adaptar mercados já existentes, não de criar mercados novos. Porque quando você adapta uma coisa para cá e ela funciona, explode. Explode. As melhores ideias de negócio que eu já vi até hoje eram ideias dessas, que adaptavam mercados, que melhoravam mercados. Exemplo do direito 4.0 e todas as ferramentas que já estão aí, desde de automação, de criação de contrato padrão. Cara, hoje você pode ir lá, tem um site que eu uso, sempre assim, contrato de prestação de serviço. Aí você coloca lá com a categoria, os dados básicos, tal, sei lá o que, R$19,90, tá pronto o teu contrato, cara. Mas eu quero uma coisa mais detalhada. Manda para um advogado. Bom, tudo bem, mas ele vai revisar o contrato, não fazer do zero. Quanto é a hora mesmo que você falou do teu? 600? Sei lá, 500, Aqui 600. normalmente é R$1.000 a hora do cara. Quanto tempo ele vai demorar para revisar um contrato versus para criar? Se é uma coisa que não é tão complexa assim. Então, enfim, é que eu adoro o exemplo do direito 4.0 porque não é só assinatura digital. O que tem de coisa para melhorar, que é processual hoje, é surreal. Mas, enfim, ainda assim, eles estão melhorando algo. Ninguém criou nada do zero. Porque a DocuSign, a assinatura digital, eles inventaram alguma coisa? Porque ninguém antes assinava um documento, tirava uma foto e mandava? Ou scanner? Não existia documento digital? Não, só assinatura digital. O que importa é que a pessoa que assinou reconheça aquele negócio que ele assinou. Você cadastra numa plataforma e você tem que reconhecer. Quem fez esse negócio todo torto aqui com o dedo fui eu. É isso que importa. Que esteja registrado, catalogado e que você reconheça. Os maçons não se reconhecem até hoje com 3 pontinhos na assinatura? Sim. É isso que importa. Sim. Os dois, quando fazem negócio, tem que saber que... entendi. É isso que importa. Você falou agora de assinatura, eu fiquei pensando aqui. Reconhecer firma. Como é que a gente poderia utilizar blockchain para fazer reconhecimento de firma? Né? É impressionante, ridículo. Enfim, essa é muito legal. Bom, vamos lá. Deixa eu fazer a pergunta que eu ia fazer antes. Manda. Então, o Vitor já começou essa pergunta, eu quero acabar, né? Então, como é que é o outro lado do investidor, né? Como é que ele olha para isso? E eu queria saber na prática a reação, né? Então, vamos lá. Vocês pegaram, filtraram, e na hora de vocês apresentarem um certo negócio para o grupo de vocês, eu imagino que aquela estrutura mais ou menos padrão, né? Você pega o pitch do cara, você vai dar um tapa naquela apresentação do cara e vai falar, bom, isto mais o que a gente tem de recurso, que normalmente pode ser recurso, vocês têm estrutura financeira, jurídica, tal, o que você vai imputar, a gente tem um espaço físico, com ou sem capital e mais a nossa metodologia, esse é o resultado esperado. Beleza. Certo. Aí você pega isso daqui e fala para ele, bom, e aí, o que você acha sobre isso? Podemos compor carteira com essa empresa? Qual que é a reação? Então, antes de a gente chegar nisso, a gente vai preparar a startup, como você falou, a gente analisa o pitch dela, ela está no nosso portfólio, a gente faz o cálculo de valuation, faz o canvas, faz toda a preparação, conecta com um fundo que talvez tenha mais a ver com a tese dela. Então, como eu falei, mesmo que ela seja de Web3, metaverso, ela está ligada a alguma solução. Se é jurídico, tem fundos que talvez na tese buscam mais isso, tem hoje agro e essas coisas, enfim, tem algumas teses que estão mais à frente. Mas o investidor é uma coisa que ele está olhando. Quanto eu vou botar e quanto eu vou receber lá na frente e qual é o meu esforço que eu vou estar entregando aqui. Exato. É isso. Então, se a gente consegue mostrar que o modelo realmente é escalável, se o time de founder é capaz para fazer aquilo, e se a gente tem um mercado um oceano azul nesse mercado aí, para essa solução ir para frente, os investidores são bem receptivos, tá? Mas espera, a minha pergunta, na verdade, não era quando você entrega a startup, é quando você vende ela internamente. Internamente. Você chefe. Então, porque assim, por qualquer razão, o cara olha pra você e fala, porra, mais um desses negócios de blockchain, não aguento mais. Então, ou tipo, o cara olha e fala assim, não, entendi. Você já sabe construir uma lógica boa de negócio nesse mercado, apesar de eu não ser
especialista em cripto, enfim. Eu quero saber internamente, qual que é? Porque quando você vai para um investidor profissional, o cara pode, é o que você falou, meu retorno, o cara escreve meia dúzia de coisa e depois dá um feedback. Eu quero saber internamente, o cara que te conhece, a dona do teu venture que te conhece, ela vai para trás e falar, cara, pelo amor de Deus, não deixa mais saco. Tranquilo. Então, tipo, qual que é a reação? Então, Gutenberg, a gente mapeou a startup, botamos no CRM, a gente selecionou 4. Pô, essas 4 são muito boas. A gente realiza um evento chamado Investor Day. Esse evento, hoje virou online por causa do Covid, enfim, mas a gente vai fazer alguns presenciais. Nesse evento, a gente convida os investidores da Gutenberg, que investiram na Gutenberg, e outros investidores, jurados e pessoas com know-how naquele específico mercado. Então, a Abe Health, que foi uma startup de metaverso, a gente convidou um médico, a gente convidou uma pessoa que entende de metaverso, a gente convidou os nossos investidores. Uma banca então, a gente montou uma banca, 10 pessoas, e cada um desses vai ter... A gente tem os 5 critérios, que é com a dor, a solução, você recomendaria, é escalável, risco, o que você acha? A gente coloca lá. A startup faz a apresentação do pitch dela, ela tem 15 minutos, ela faz em 5 e ela tem ali 10 minutos para as pessoas perguntarem, questionarem. A gente pode fazer um due diligence depois ali, aprimorar, até mandar uma sabatina ali, fazer uma sabatina com mais perguntas. Acabou, a startup sai da sala, todo mundo sai da sala, eles dão um feedback, a gente agenda 2 dias depois, 48 horas depois, a gente agenda uma call com o conselho, e aí é o conselho, a Gutenberg é uma CA, e esse conselho, esses jurados, enfim, pessoas que estão ali, eles vão analisar essa votação que os jurados tiveram e vão falar, poxa, olha, eu também concordo com isso, olha, os 4 aqui votaram que acha que é arriscado porque o modelo não é tão escalável. Por quê? Aí eu vou tentar defender ou não a startup nesses pontos. Olha, é escalável por causa disso. Então, eu me preparo nesses 48 dias vendo os pontos negativos, busco no mercado se tem algum concorrente. Olha, por mais de ser arriscado nisso, hoje não tem ninguém fazendo isso. Ou tem um, mas está na Arábia fazendo isso. Não tem ninguém. Então, eu apresento isso e mostro. Então, qual vai ser as demandas? Olha, essa startup vai entrar no nosso portfólio e a gente vai ter que fazer inicialmente valuation, canvas, PMF, enfim, seja o que for, a gente vai ter um esforço aí X. Ou a startup já tem um MVP, por mais que seja uma ideia louca, o founder tem 5 anos de experiência nisso, ele já teve um exit em uma startup no passado, ele tem hoje capital para investir, ele já aportou 100 mil do bolso dele para fazer isso, então ele está full time nisso. Então a gente utiliza todas essas métricas para, olha, vale a pena, vamos apostar nesse founder. Mas, mesmo assim, quando a gente assina um MOU com a startup, e aí o equity que a gente pega depende do estágio da startup, ideação ali 20%, 18%, validação, crescimento, scale-up, startup que já fatura, já atingiu break-even, lá na casa dos 5% que a gente recebe de equity. Então, a gente vai oferecer essa startup essas entregas e crescimento, mas o risco diminui e fica mais fácil defendê-la. Tá, mas o que você respondeu até agora é para qualquer startup. Certo. A minha pergunta é direcionada. E para coisas que têm a ver com o nosso mercado? Exatamente a mesma. Independentemente se o processo é diferente ou não. Tá. A questão é, como é que tem sido a aceitação interna de vocês? O pessoal já está de saco cheio? Não. Felizmente, hoje, os nossos investidores, as pessoas que montam ali a banca da Gutenberg Ventures, quando a gente faz esses eventos, eles já estão familiarizados com os termos, já tiveram educação nessa área de metaverso, Web3, tokenização. Então, quando a gente fala, eles utilizam blockchain para tokenizar o ativo X, blá, 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 eles utilizam rede, sei lá, Polygon, enfim. Curiosamente, 8 de 10 ali entende o que a gente está falando. Então, a gente tem facilidade nesse ponto. Então, investidor que tem esse know-how tem mais similaridade com a Gutenberg. Mas não difere, tá? Não difere. É o mesmo processo de uma startup, porque o que se baseia ali é o modelo de negócio por trás e não qual o mercado. É uma moeda. Obviamente que a gente tem restrições, como eu falei. Game, NFT, depende. Então, é muito complicado defender algumas pessoas nesse sentido. Mas por que a restrição do game? Então, a gente teve experiência de já ter conversado com startups tô desenvolvendo um jogo de um rato que é um survivor que vai fazer isso. Desenvolvendo um jogo que é uma espaçonave que vai para as galáxias, não sei o quê. E, enfim, a gente vai ver o tokenomics e alguns não fazem sentido. A gente vai ver a proposta que eles nos oferecem a gente vai entregar a buildagem em troca de 10 mil moedas, que hoje não tem nenhum valor, mas pode ser que no futuro tenha valor. E isso não sustenta um modelo de Venture Builder, né? Então, se
uma pessoa que está desenvolvendo um jogo e quer chegar num Venture Builder, quer chegar num Venture Capital, você vai negociar equity. Você vai ter que ter uma empresa aberta, essa empresa aberta vai ter que ter a responsabilidade. Mas descentralização, mas... Enfim, aí é outro caminho. Você vai pegar a capital por um crowdfunding, você vai fazer, sei lá, outra coisa. Mas Adalto vai pra Venture Capital, vai falando fazer o quê? Não, mas e a gente pode tomar decisão? Não tem decisão. Mas a gente pode colocar um CFO? Não tem diretoria. Mas exatamente. Quem que vai tomar? Qual que é o conselho? Não tem conselho. E se der... o que a gente faz no dia a dia? Depende do que o pessoal pensa. Então cai fora, cara! Exatamente. Que porra de negócio? As pessoas querem os benefícios de receber um aporte, não sei o quê, mas e não quer seguir a regra do jogo. Não quer seguir a regra do jogo. Aí não tem como. Exatamente. Eu tenho preconceito com... Preconceito não, vai ter... Eu acho que DAOs sociais são muito legais. Tipo assim, até projetos, mídias sociais, tem muita coisa que pode dar certo em relação a isso. Eu acho que DAO não funciona. Mas a parte de governança, eu fico tipo, não é possível, cara. Eu tenho um projeto meu, não vou citar aqui, é segredo, mas enfim, eu tenho um projeto meu que o futuro a ideia é ser descentralizada, mas ele começa centralizado. Porque se você começa descentralizado, não sai. Não, então, o teu vizinho. Então, ele é totalmente centralizado até chegar a um ponto que fecha, não entra mais, não sei o quê, e aí ele se descentraliza, mas não total. Algumas partes. Isso, é isso que eu acho. Entende? Eu acho que o DAO funciona quando ele é até tantos %. Porque, tem que ter algum no comando. Não, tá. Não, aqui todo mundo faz aqui, marketing, gestão compartilhada. Ou estratégia go-to-market, gestão compartilhada. Comunidade, compartilhado. Tudo bem. Agora, finanças, vai perguntar pra galera o que vai fazer com o ativo circulante? Os Estados Unidos, cada estado tem seu, né? Vamos pensar assim, um pouco descentralizado. Mas tem um comando. Mas tem uma coisa lá na frente que para alguns aspectos é centralizado. Cada um faz o que quiser aqui, por exemplo, no marketing, nesse campo, na publicidade, no não sei o quê. Nas leis criminais, pena de morte ou não, enfim. Mas aqui tem que ter um norte. Não Exato, tem como. Concordo. É um pouco complicado isso, mas... A DAO 100%, não vejo parar de pé de jeito nenhum. É um lindo sonho, na teoria é lindo, mas na prática, não vai. Eu não consigo imaginar o cara acordando, o que você é? Não, eu sou gerente de marketing da empresa. Muito bem, o que você vai fazer hoje? Pera, deixa eu abrir o Discord pra ver o que o pessoal tá afim. Eu não consigo imaginar isso funcionando no dia a dia, tá ligado? Qual que é a meta da semana? Então, se você como gerente de marketing, você entrega ali pro Discord, olha, a gente tem essas 3 prioridades. Qual você quer priorizar? Uma coisa, mas não é centralizado. 3 monstrinhos, qual deles você gostou mais? Esse, muito bem. Vai ser Caves and Cliffs ou vai ser deserto? Tudo bem. Vai deserto, exato. Popular, você trazer a comunidade pra dentro pra poder dar opinião. E aí você faz uma puta de um sentido que, assim, realmente, quem é usuário ali que gosta, exatamente. Essa atualização fez uma porcaria, tira isso daqui, dessa atualização mantém só isso. Eu vi um pitch mês passado de uma empresa B2B DAO. Eu falei, mas e a galera, né, os participantes, a galera que tentou, que eles são representantes das empresas, né, uma DAO, mas são seus business partners que estão lá para poder opinar sobre o assunto? Não, são pessoas normais. Se fosse então, B2G... Deixa eu te uma coisa, você tá vendendo, tô criando aqui, tá? Você tá vendendo um sistema de sei lá, de submarino. Navegação de submarino. B2G, tá? Navegação, exatamente, é operação submarino. Tem que vender isso aí. Tem que ir atrás de governo. Aí você vai chegar assim, eu não sei se eu contrato um desenvolvedor ou 150. Vamos perguntar para um moleque de 13 anos que não tinha nada a fazer com a mesada? E isso é sua decisão de negócio agora? Eu olhei, não é isso, não tinha nada a ver com o submarino, mas eu olhei e falei assim, eu não queria ser grosso, mas eu falei, como isso vai funcionar na prática? E não tinha nem ideia do começo. Se a DAO fosse um comitê selecionado que tivesse uma votação... 12 engenheiros naval, 13 chefes de Estado e 150 militares, bom, tudo bem. Eles entenderam alguma coisa sobre o sistema de navegação. Exatamente. Mas 13 crianças de 12 anos que pegou uma parte da mesada e colocou num negócio que tinha uma carinha bonita, não me faz muito sentido que isso vai gerir uma empresa, né? Exato. É mais utopia o negócio. Não, totalmente. Bom, vamos lá. Mas startup, enfim... Startup de Web3 como qualquer outra, é isso. Tá buscando uma forma de inovar, modelo de negócio novo. Startup é essa busca. E às vezes vai criar algumas coisas que não tem sentido nessa etapa. Mas como eu falei, pode ser que comece centralizado, descentraliza na frente. Pode ser o movimento correto, né? Sim. Eu tenho
Eu vou demorar um pouquinho para explicar, mas vamos lá. É porque um comentário que eu já percebi faz um tempo, eu queria falar com alguém que está nesse mercado, que é mais ou menos o seguinte. Quando eu observava o mercado das startups de maneira geral, e você via ideias de negócio de pessoas que às vezes nem sabiam como monetizar aquilo. Certo. Quando são mais devs, né, com Certo. conhecimento técnico. Ou o inverso, né, pessoas que sabem como fazer um negócio perfeito, mas não são devs. Certo. E eles procuravam um mentor, pode ser na fase da ideação, tá? Tá. Ou uma incubadora, no caso, alguma coisa assim. Ficava muito claro para mim aonde que a adesão desse, ou eu como profissional, ou uma empresa poderia ajudar. Então, bom, você tem uma empresa lá que eles são devs, mas falta algumas coisas. Bom, eu tenho metodologia, o fulano vai conseguir agregar pesquisa de mercado, né? Porque a Aceleratec tem enfim, Certo. esse daqui vai botar estrutura jurídica. Então, ficava muito fácil para mim construir as pecinhas, né, do Business Model Canvas, né, como que elas deveriam funcionar. E era isso que eu fazia, né, tentar encaixar o máximo de pecinha possível. Então, por mais que a gente estivesse falando de negócios disruptivos, a modelagem de negócio era mais fácil de ser feita, porque era fácil para mim ver o que estava agregando no quê. Ou para quem está acostumado com o Shark Tank da vida, aí você vê o Mark Cuban lá, não, mas eu tenho distribuição, cara, mas eu tenho supermercado, mas eu tenho mais dinheiro. É fácil de você ver como é que um vai melhorar mais do que o outro. O smart do money, né? E quer ver um outro exemplo muito prático? Assim, eu tenho uma ideia, eu tenho 2 desenvolvedores, mas eu preciso de mais, preciso de dinheiro para pôr mais desenvolvedor. E aí às vezes vem uma incubadora e fala, não, mas eu tenho mais desenvolvedor. Ou eu tenho uma parceria com essa software house que sabe fazer. Então até nisso dá para você encaixar as pecinhas. Perfeito. Vamos para o nosso mercado agora. E eu percebi isso, eu falei com o Elô sobre isso, inclusive. Afinal, olha que interessante, né? Eu não só tenho visto muito projeto bootstrapping mesmo, que é basicamente quando o próprio empreendedor bota o próprio dinheiro dele para fazer aquilo acontecer, não só o próprio tempo, né? E projetos que você vai ver que não é full time dos empreendedores, mas são caras com especialidades muito foda que se juntam para fazer aquilo acontecer. Não que isso não existisse antes, mas olha a diferença agora. Então vamos lá, então temos um projeto aqui, bem criado, um software de extração de dados via blockchain. Enfim, de extração de dados que faz muito melhor do que um Power BI faz, muito mais inteligente, com uma informação muito mais relevante, extrai isso. Você vai vender isso para empresas para colocar internamente para integrar. Beleza, o cara teve essa ideia. Aí se junta com mais 2, 3 programadores que sabem fazer coisas parecidas, vamos começar essa ideia. Aí vamos supor que esse cara vai numa aceleradora. Vai fazer o que lá? A aceleradora não tem uma software house que sabe fazer isso. Certo. Ninguém sabe quem sabe fazer isso. Vou começar por aí. Certo. Eu estou em evento o tempo inteiro, eu tenho o nome de 12, 15 programadores que são extremamente competentes. E acabou. Eu não tenho... Tem mais do que eu. No meu de programador, sim. Eu tenho umas 20 software houses que eu posso te indicar assim, de bate pronto. Certo. Para poder ajudar qualquer tipo de projeto. Na blockchain, eu tenho programador não é empresas. E nenhum deles é uma software house. A que a gente usa aqui, a Blocklyzer, eles nem se falam dessa maneira. A gente não é uma software house, eles são uma provedora de solução. Então assim, vamos lá. Agora a gente precisa de uma estrutura contábil financeira para poder reconhecer as operações que a gente vai fazer de cripto. Você vai contratar quem? Não tem nenhuma empresa que sabe fazer isso. Eu tô fazendo planejamento de lançamento aqui, como é que vai funcionar, porque você não tem nem livro base para falar como é que isso vai ser. Como é que você reconhece imposto disso. Então assim, meu ponto de vista, desculpa esse disclaimer gigantesco, é que os projetos que eu vejo hoje, que eu me empolgo pra caramba, eu não teria a mesma facilidade de colocar as pecinhas ali. Certo. Vocês sentem também que o que vocês podem agregar para essas empresas não é tão eficiente quanto uma empresa tradicional? Eu entendi. Hoje, quando a gente faz essa call de fit, esse bate-papo com a startup, eu tento mapear justamente quais os pontos fracos, né? O que ele não tem. Então, quando eu falo ali solo founder, o cara tá querendo criar uma solução em blockchain, blá, 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 o cara é de marketing e não tem nenhum know-how de tecnologia, não tem um founder de tecnologia e nem conhece nada, já fica difícil de chamar. É uma dificuldade, sim. Mas... felizmente, quando a gente fala de projetos de blockchain, metaverso, porque as pessoas estão antenadas e estudando sobre um pouco desse assunto, a gente chegam pra gente founders que ou tem o filho que sabe programar, ou tem um parente, ou já conhece alguém que vai fazer a tecnologia. Ou seja, o conhecimento core daquele business model é algo que ele tem dentro de casa. O que normalmente eles precisam beleza, a gente tem esse martelo, a gente tem esse prego, ele não sabe como bater o prego. Ou onde pregar, isso. Ou para que o martelo serve. Exato. Eu diria que o prego aqui é a ideia dele, é a startup, e o martelo é a software house, é o desenvolvimento que vai fazer esse prego atingir o objetivo dele. Enfim, a gente ajuda nisso. Então, hoje o modelo de Venture Builder, a gente entrega... processos, governança, apoio jurídico, apoio contábil, estruturação do negócio como um todo. A gente vai ali mapear concorrente, a gente vai tentar trazer lead pro início do funil, a gente vai fazer ele testar.
E um outro critério muito importante no founder é que, mesmo que ele não tenha o conhecimento tecnológico, hoje founder de startup ele tem um perfil diferente de CEO, de grande empresa. Claro. Porque startup é o quê? É uma busca, é um projeto que busca um modelo de negócio escalável. Então é uma busca. Então a gente precisa de founders que estão testando, observando e modificando. Então, quando a gente tem um founder que tem esse know-how, que ele tem uma boa ideia, mesmo que ele não saiba fazer, e ele se dá conta que ele não sabe fazer, ele consegue, poxa, eu não sei fazer dessa forma, mas a gente pode pivotar para essa outra área, a gente pode mudar para esse outro mercado. Ou eu tô disposto a dar 15% de equity para uma software house, enfim. E a gente tem hoje, das nossas startups, a gente tem 2, 3, assim, que tem acordos de equity envolvido com terceiros que vão fazer, estão fazendo, fizeram ou vão fazer a parte de desenvolvimento. Você pluga parte da solução e não só o que você tem de recurso interno. Exatamente. A gente tem conexões, acho que o networking é de total importância nessa área. A gente tenta trazer esse network das pessoas que estão Web3 metaverso com o network das pessoas que estão em investimento de startup. Existem pessoas pontuais de cada área que não sabem que se estivessem juntas poderiam fazer um negócio gigante. E a gente faz isso. De fazer as coisas acontecerem com o lado do desenvolvedor foda, Exato. que entende de tecnologia inovadora, você bota esses dois juntos, é surreal. Exato. Então vamos lá. Giorgio, como o nosso tempo aqui é sempre curto. Já? E sempre o convidado a gente só traz cara muito bom. Que bom, cara. obrigado. E aí, meu, é muito assunto que tem e não dá pra falar, tem que ficar no mínimo 5 horas com cada um. Giorgio, qual que é a sua pergunta final? Beleza, eu não sei se você pode responder ela, qualquer coisa eu troco de pergunta. Mas assim, se você pudesse escolher, handpick, projetos que você... Não empresas que existem, tá? Tá. Projetos que você tem certeza que, cara, se tivesse um fit legal, ia dar super certo dentro da Gutenberg. Que tipo... Eu tô falando de micromercados. Tá bom. Que tipo de projetos cai como uma luva pro que vocês precisam hoje? Pro que vocês buscam? Olha, hoje a gente tem essas teses, como eu falei, metaverso e inteligência artificial. Se tiver uma startup que una os dois, por exemplo, vamos viajar aqui, uma IA que atua dentro de um metaverso, que na verdade ela coleta informações dentro dos outros metaversos e te dá um retorno. Olha que ideia legal. O Ricardo Cavaretti fez isso pro Google às 4 Maluquice, anos. enfim. IA e inteligência artificial com soluções práticas que resolvem problemas reais das pessoas. Mas acho que se eu fosse dizer em uma palavra seria dor. Resolvam dores reais. A gente está em busca de startups que não sejam vitaminas, que sejam analgésicos, né? Não é aquela coisa do... É um termo que a gente utiliza. A gente utiliza esse termo, é bem legal, porque quando você, sei lá, você tá com uma dor de cabeça muito forte, você não consegue passar 3 dias com aquela dor de cabeça. Ou você vai no médico urgente, ou você toma um remédio de alguma forma para curar, é um analgésico. Mas se você está com ausência de vitamina D, o médico passou porque você está sentindo fraqueza, às vezes você passa 2 semanas, 3 semanas e nem resolve, porque é uma vitamina e às vezes você está habituado que aquela dor não é algo que te incomoda. Então, o founder de startup ele tem que detectar se a solução dele realmente resolve o problema. É a máquina, o Gustavo fala muito, a máquina de destortar banana, né? Para que imagine, você compraria uma máquina de destortar banana? A banana tá torta, pô, vamos comprar uma máquina de desentortar banana. Mas qual é a dor que isso resolve? Beleza, você vai, a banana vai estar... Tem gente com toque aí que vai gostar. Então, mas mesmo assim... Só que a máquina custa 18 mil reais. Exato. E você, como é que você vai atingir essas 6 pessoas? Não tem sentido, né? Então a gente procura dor real, essa solução realmente resolve esse problema. E se você é capaz de fazer isso, se você com o nosso apoio tem capacidade para chegar lá, beleza, chega aí, vamos conversar. Eu posso falar uma brincadeira para você, mas que é uma brincadeira verdadeira? Tem um consultor no Sebrae que eu sempre usei para os meus clientes, né? Eu pego e faço um pitch para ele, que ele tem mais de 90 anos de idade, ele vê 200 projetos dia, cara. O cara é sensacional. E ele logo de cara fala para mim onde é que tá o erro do projeto, e aí eu uso muito a opinião dele. E eu falei da CoinLive para ele. E aí eu falei assim, a CoinLive não é uma startup, eles não têm interesse aqui, né, no ciclo de startup, mas enfim. Falei, se eu fosse fazer, né, o coisa de startup. E aí eu falei com ele, eu falei assim, antes de tudo, você sabe o que é blockchain? Ele falou assim, 90 anos, hein? Cara, que ele sabe o que é blockchain. Eu falei, beleza, então eu vou fazer o pitch, mas eu quero que você faça um exercício comigo. Se eu fosse fazer o pitch da CoinLive, ia ser assim hoje. Eu quero que você escolha qualquer ativo digital, e tente investir nele via uma plataforma que você não tem ainda aplicativo instalado, tá? Se você conseguir fazer isso antes de eu acabar o pitch, eu vou embora. Eu falei isso pra ele.
Eu acabei o pitch em 7 minutos e ele ainda não tinha conseguido comprar BNB na MetaMask. Não, pelo amor de Deus. Aí Porque parte do nosso negócio é a gente consegue trazer fundo imobiliário para você em 3 cliques. 3 cliques. Wallet interna, tudo interno. 3 cliques. Com Pix direto. Isso era a parte do Pix. Se você conseguir resolver o problema que eu tô falando que você tem, sem você saber que você tem necessariamente, meu pitch não serviu para nada. Sim. Depois de 7 minutos eu não tinha conseguido fazer ainda. A estrutura do pitch é totalmente importante. Você falou de um negócio que é até legal citar aqui. Chegarem para falar com a gente, tá? Você tá pensando assim, puxa, acho que eu vou entrar em contato lá com a Gutenberg Ventures, vou botar minha startup de solução de IA para a prova. Pitch tem uma estrutura, é legal, né? Isso que você falou, você só conseguiu apresentar em 5 minutos? 7 minutos, porque você seguiu um storytelling ali. Eu fiz um pitch deck. Exatamente. E infelizmente hoje, a maioria das startups que seja, a maioria, sei lá, 3 em cada 5, tá? Não chega com um pitch deck realmente pronto, né? Então, sabe o que é um Canvas normalmente, né? Enfim, às vezes chega com PowerPoint, não tem problema, PDF também não tem problema, com Canvas, tudo ótimo, sem problema. Mas às vezes a estrutura, cheio de texto, sendo que ele está apresentando. A gente orienta as startups aqui, a gente orienta de todas as formas, né? Então, quando a gente vai... A startup precisa ter 3 pitches, tá? Precisa ter o pitch de 5 minutos, precisa ter um pitch de 15 minutos e precisa ter um pitch de envio, que é diferente do pitch de apresentação. Porque hoje o comportamento humano, quando você está com o texto na sua cara aqui, você vai ler o texto que está na sua cara e você deixa de prestar atenção no que o cara está apresentando. Sim. Então, pitch de apresentação é imagem. É uma imagem aqui e tal, bullet point e acabou. A primeira slide da startup abre para mim, eu vou abrir o pitch, beleza, pode abrir o pitch, tá? Parece um artigo do Word com 300 textos. Aí, tranquilo, vamos prestar. Eu escuto, presto atenção e tal, e às vezes eu já dou até essa feedback na pessoa, olha, bota menos texto aqui e tal. E tempo, gente. A gente tem, quando eu bato papo com a startup, a gente tem uma agenda de 45 minutos, eu apresento a Gutenberg em 5. Dou 5 minutos para a startup fazer perguntas sobre a Gutenberg Ventures, entender o que a gente faz. A gente tem então aí mais 35 minutos. Desses 35 minutos, eu dou 15 minutos para a startup fazer o pitch dela. E aí eu faço... E 20 eu faço um questionário que eu tenho lá. Qual o problema que você resolve? X. Qual é a solução? X. Quanto você faturou no ano passado? Quanto você vai faturar esse ano? Qual o seu custo operacional? Como está o seu cap table? Às vezes a startup não entende o que é cap table, sem problema. O equity e tal, a gente tem... Startup chega muito promissora com o cap table já sujo, sabe? 15%, 10% na mão de um tio, 5% com a aceleradora, sendo que... 15 com anjo e ainda não tem o MVP. Então já chega com cap table inviável a gente pegar. Sim. Tem 40 para pegar em 5 rodadas, não tem jeito. O modelo às vezes não é escalável. É uma loja física que vai fazer troca disso. Beleza. Se eu quiser abrir a segunda loja, como é que funciona? Você vai ter que alugar uma nova loja, vai ter... Enfim, não é escalável. Então, são essas perguntas eu faço pontualmente e às vezes a startup não sabe o que ela precisa. Eu tenho uma pergunta no meio do meu questionário que é assim, o gênio da lâmpada apareceu para você, ele pode resolver um problema da sua startup. Qual seria? E o founder não sabe responder. A maioria responde dinheiro. Se a Coinlivre fosse uma startup, o que você responderia para essa pergunta? Qual seria? O gênio da lâmpada apareceu e eu quero resolver o problema. Lembrando, dinheiro não é o problema. Porque se você fala. Não, mas entenda, porque as startups falam dinheiro. Mas por que dinheiro? Porque eu preciso contratar o time. Não, então contratar o time seria o problema. Qual seria o problema que o gênio resolveria para você? Nenhum, porque não tem problema. Você poderia falar assim, número de usuários. Eu queria que ele trouxesse para mim mais usuários. Aí a gente vai a fundo, a gente vai pesquisar e aí eu vou conversando com essa startup para tentar detectar isso. Não, mas é um bate-papo legal. O problema da nossa empresa não é nem o problema da nossa empresa, é a legislação. Aí, infelizmente, o gênio da lâmpada, o que você mudaria tal pessoa do governo? Legal. E aí? Que marco mal feito, meu Deus do céu, vontade de chacoalhar metade do Senado. Enfim, é só isso mesmo. Mas é uma boa pergunta. Que é um problema do mercado inteiro, não só nosso. Exatamente. Davi, vamos lá. Agora chegou na parte final aqui do nosso programa.
É o momento seu, cara. O microfone pra você, a câmera só em você. I want to break free. Agora é hora de se soltar. Ele faz igual o nosso amigo aqui, de vez em quando ele sai do armário, vê, ai, tá frio, aí ele volta. Quando chegar o verão, ele sai de vez. Esse negócio de armário, eu brinco. Você falou de armário, eu brinco toda noite com minha filha dentro do armário, que tem um cantinho que ela gosta de botar. Vamos brincar de fazendinha. Eu entro dentro do armário, eu com o meu tamanho, com meus 94 quilos. Um armáriozinho, tudo. A gente bota os bonequinhos lá e conta historinha. Então, todo dia eu tô entrando e saindo de lá. Aí a câmera é só pra você. Dê seu comercial, faz a propaganda da sua empresa. Legal. O seu link que você quiser. Com o teu pessoal também, né? Não, tranquilo. Vou começar aqui então pela Gutenberg Ventures. Nós temos hoje, a gente lançou recentemente, né, um curso chamado Lean Startup, onde a gente explicou aí, a gente realizou lá no Cubo Itaú para algumas pessoas. A gente deve estar lançando em breve outras edições, onde a gente explica aí desde do beabá, o que é o conceito de startup, a diferença para uma pequena e média empresa, a curva J, o conceito AIDA, rodadas de investimento, cap table, os canvas, toda essa estrutura, pirâmide de problema, de solução, até para o investidor, que quer um conselheiro, que quer se tornar alguém nessa área para investir em startup ou aconselhar startup. A gente vai estar lançando isso. Hoje a Gutenberg Ventures é uma Venture Build aí, já fizemos 1 ano já, e a gente tem hoje 6 startups no nosso portfólio. A gente tem a meta de até o final do ano fechar com 15 startups, então a gente ainda tem vagas aí esse ano para startups se candidatarem, passarem pelo nosso processo, que entrou no site da Gutenberg ou mandou um e-mail ou a gente cadastrou na plataforma da FCJ lá e chegou para a gente vai fazer um call, vai mapear ela, vai bater um papo, vamos entender se tem sentido na nossa tese, se o modelo de negócio é viável, se o founder tem capacidade e se a gente pode ajudar eles a crescer. Trazemos ela para o portfólio e abraço, só vemos ela crescer cada dia mais. Davi Souza, pessoal, Gutenberg, você que tem aí sua startup, que está assistindo aí, já tem as suas ideias, já se inscreve, já manda, ele já deu todo o que precisa ser feito aqui, entra no site dele. O caminho das pedras está pronto. Todos os caminhos estão aí, pô. Eu já tenho 2 empresas aqui que eu já vou me cadastrar aqui também, vai que eu consigo uma assessoria dele e depois um aporte aí do fundo que ele faz. É isso aí. É isso aí, esse foi o nosso programa de hoje, agradecendo a Coin Livre, nosso patrocinador Master. Esse foi o nosso MetaCast, Jorge. Vamos que vamos. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.